Aí. Já entrou. Edson, Opa! eu vou fechar a porta aqui para ficar sem som. Peraí. Mãe, eu vou fechar aqui, tá? Viu, mãe? Mãe, vou fechar aqui. Opa! Um pouco mais de luz aí. Tá bem? Tá bem enquadrado? Acho que tá, né? Pode subir. É? Se você puder subir um pouquinho mais, É? descer o computador, você está aparecendo só do queixo, não está aparecendo. Aí, melhor, aí, melhor. Melhorou? Peraí. Aqui assim. Tá bom? Tá bom. Acho que agora dá. Quem está na live, estamos só esperando dar o horário, estamos só acertando as partes técnicas aqui, a gente já começa a conversa. Muito bom. Fui dar uma corrida hoje, rapaz. Tô cansadinho. Antes, antes eu cansado e com dor. Antes eu corria e ficava cansado. Agora eu corro e fico com dor. Tá bonito o tempo aqui, né? Na Baixada. Tá belo dia. Você faz atividade, Edson? Faço no caminho de vez em quando e faço pilates. Pilates? Pô, fica flexível. É, Vai ficar muito flexível para fazer pilates. é, Muito bom. o pessoal do apoio lá do CP está Hã? entrando, o pessoal do apoio lá. Professor Medalla consegue mais luz no rosto? Não, não consigo. É só É, essa. é isso que eu falei de manhã. Quem é, Carol? Lá Era do CP? professora. É, Deixa eu afastar um pouquinho. isso, se eu for mais para trás um pouco, aí melhor. Né? Você sabe que eu te falei, né? Eu acabei indo falar com a minha neta de 12 anos e ela me orientou como instalar o Instagram no PC, no É, notebook. Aí, talvez seja por isso, ele não está instalado como é, aplicativo. é, é, Pode que eu ser, falei, se não tem usado muito. pode ser por isso. É. Eu tenho feito pelo Zoom, putz, inclusive o próprio CREF usa o meu Zoom em aplicativo de Zoom para fazer as reuniões online. Porque eu tenho o meu com extensão, né? Que o Zoom te dá só 40 minutos. Você pode ter o meu como extensão, então dá um pouco mais de tempo. Esse negócio de Covid, eu vou te contar. Faleceu um primo meu anteontem, tá? 72 anos. O cara me mandou um vídeo. 2 minutos. Edson, o cara, vídeo de basquete agora. Rapaz, de 90. Tem 30 anos o vídeo. Puta, eu dou uma entrevista no final, né? Você, puta cara de moleque. Rapaz, 1990. Putz.
Pessoal, estamos só no aquecimento aqui para a gente aguardar o tempo regulamentar para começar. Oh, tem alguém ouvindo aí? É? Não, está ao vivo, nós estamos ao vivo. Márcia. É lá do CPUSP. É o pessoal do apoio das mídias do CP. Ah, ok. Vamos começar? Podemos. Fica à vontade. Bem-vindos aí ao espaço virtual do CPUSP. Para quem não conhece, o CPUSP é o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, um órgão ligado à reitoria da universidade, e tem por objetivo programar as atividades físicas e sociais da comunidade USP, entendendo a comunidade como alunos, professores e funcionários. E o objetivo é melhorar, dar a oportunidade dos alunos dessa comunidade ter uma boa qualidade de vida enquanto estudante, enquanto professor, enquanto funcionário da universidade, e também no entorno, né, oferecer esses serviços para a comunidade no entorno da USP. E eu acredito, inclusive, nesse momento, nos próximos momentos, o CP, o diretor, já foi diretor lá, uma vez que é um espaço que vai ter um papel muito importante na próxima retomada, né? É um espaço realmente, e a própria universidade, como espaço CPUSP, eu acredito que vai ter um papel bastante importante na retomada das atividades próximas, esperamos, né? Só apresentando a diretoria do CPUSP, professor Emílio Miranda, conterrâneo, aluno também lá da Escola de Educação Física, diretor-geral, professor José Fará, diretor técnico, abraço, Fará, força aí. Professor Bezerra, na assistência técnica, e também a parte da administração, da diretoria de administração, Adelmir. Eu queria agradecer já de pronto o pessoal dos professores de educação física, as professoras, na verdade, né? Um time de basquete, são 5 pessoas que, a Márcia, a Érica, a Fabiane, a Carol e a Patrícia, que estão dando apoio nesse momento em relação às atividades que, em função do momento que nós estamos vivendo, se fosse, logicamente, a universidade não está em atividades presenciais, então nós estamos elaborando atividades via online, né? Como é uma praxe em todos. E nós aqui, no caso, vamos falar sobre o basquete, aproveitar essa experiência do professor Medalha, que eu agradeço aí a colaboração, né? Então, bem-vindo, Medalha, um abraço. Vamos contar uma história, na verdade, só para a gente dar um pano de fundo como é que a gente pretende conversar hoje. Com esse problema que a gente viveu, né, está vivendo há um tempo, se colocou para nós, professores de educação física do CPUSP, como viver com essa nova realidade. E, logicamente, depende de cada modalidade, existia várias possibilidades. O pessoal foi para aulas online, textos, enfim, tudo abordando a atividade física e o esporte. E, para minha felicidade, né, eu pensando que outras atividades poderiam ser feitas eu julgo importante, interessante, e relação ao basquetebol, que é uma modalidade que eu coordeno lá no CPUSP, veio à mente minha história no basquetebol, né? E o professor Medalha, que é o nosso convidado hoje, faz parte dessa história e influenciou para a gente ter essa vivência no esporte, né? Então, a ideia é hoje a gente reviver esses momentos, e acho que eu sou feliz, né, em termos de ter, na modalidade que eu coordeno, um professor que tem atuação muito importante no esporte e no basquetebol, foi meu professor, né, foi diretor do CPUSP, atuou, como nós vamos ver aí, a sua experiência como profissional acadêmico e também
técnico, né, profissional, e de um dos melhores momentos que o basquetebol brasileiro viveu, né? E para mim foi muito de felicidade. Falei, por que não registrar esses momentos, né? Tentar trazer, né, as emoções, as experiências vividas pelo professor Medalha nesse espaço que a gente tem aqui hoje, né? Então, agradeço e de pronto ele aceitou. Eu acho que realmente é uma pessoa muito ativa aí, está no meio esportivo há muito tempo e, e não teve nenhuma parada, né? Ele falou, ele me falou há pouco, tem as suas atividades físicas, enfim, tá? A gente vai contar, vai esperar contar como é que vai ser essa experiência. Então, esse é o, o cenário que a gente pretende abordar, né? E vamos começar aí, Medalha, nos seus primeiras palavras aí, como é que ele está correndo, está se divertindo por aí. Só para uma coisa, eu moro em Santos, ele mora no Guarujá. Então, nós temos aí as praias aí para serem utilizadas aí nesse momento de pandemia. Muito bem. Edson, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando aí desse momento todo de pandemia, em que nós estamos com várias atividades online, atividades remotas. Quero aproveitar para cumprimentar meus amigos do CPUSP. Se há um lugar em que eu tive muito prazer em trabalhar, foi no CPUSP. Eu dirigi o Centro Esportivo de Prática da Universidade de São Paulo, 91, 92, né? E trago excelentes recordações dessa época, que nós fizemos muita coisa, juntamente com uma equipe fantástica. O Emílio, diretor, era o meu diretor técnico, o Fará, na época, era também ligado ao Remo, o Bezerra, né? Enfim, as pessoas que sempre estavam no CPUSP, parece até que adotaram o CPUSP como a sua casa, a sua segunda casa, como se fosse parte de uma família. E é um local fantástico, o CPUSP. Eu tenho muito prazer em dizer isso, muita satisfação. Todos os alunos da USP sabem disso, né? Tem alunos, a gente sabe das histórias dos alunos que fazem as suas matrículas, muitos deles fazem as suas matrículas para ter acesso ao CPUSP, né? Um clube fantástico da vivência na vivência universitária dos seus alunos e de toda a comunidade, dos professores, dos funcionários, enfim. É realmente um oásis, né, em toda essa situação aí na Universidade de São Paulo. Eu tenho a minha carreira profissional e acadêmica muito voltada para a USP. Acadêmica, porque eu fui professor da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esportes, durante 30 anos, né? Teve um interstício aí que eu fiz minha pós-graduação, completei meu mestrado e doutorado na Universidade Indiana, nos Estados Unidos, durante 4 anos, o que serviu também para que eu adquirisse mais conhecimento, mais informações a respeito do basquetebol. Nós sabemos que o basquetebol é uma modalidade, a primeira modalidade de interesse popular nos Estados Unidos. Eu aproveitei a oportunidade e consegui agregar a parte acadêmica, então, conhecimento nessa área, e ao retornar ao Brasil, acabei continuando com a minha trajetória como treinador e, ao mesmo tempo, como professor na Universidade de São Paulo. Eu estive na universidade em todos digamos assim, todos os postos, cheguei a professor titular depois de ter me aposentado, e, enfim, e ao mesmo tempo tive uma carreira como treinador de basquetebol em vários clubes, principalmente depois que eu saí da Universidade de São Paulo, inclusive clubes fora de São Paulo, cidade de Ribeirão Preto, Rio Claro, Campinas, fui a Londrina, depois ainda trabalhei no exterior, trabalhei na Venezuela, mas a minha trajetória toda como treinador de basquetebol está muito firmada na seleção brasileira. Eu estive na seleção brasileira por mais de 10 anos, participei como assistente técnico durante 8 anos da seleção principal, e nos anos de 91 e 92, então, eu fui guindado ao posto de técnico principal da seleção brasileira,
tenho muito orgulho em dizer que eu fui técnico na Olimpíada de 92, e essa Olimpíada marcou muito na minha vida profissional, porque nós tivemos a chance de jogar contra o famoso Dream Team americano. Medalha, Quem é medalha, do... Pode falar. só um pouco, só dá uma ordem Só um aí. break. Não, Ok. assim, queria retomar, né, o início da experiência, que aí, no caso, eu vivei com você, ainda como técnico da FUP, né? Você já está lá Ah, na Olimpíada. Como é? Você era professor, você começou naquela época da Federação Universitária de Polícia de Esportes, eu era diretor técnico da FUP, e o Medalha era o técnico. Naquela época, foi o começo seu, na verdade, você já... pô, eu tenho até os dados disso. Eu sempre tive muito cuidado em anotar tudo, tenho registro de toda a Só minha para a gente atuação. começar do começo. Eu fui, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, ainda como instrutor, depois como professor contratado, é claro, eu assumi, inclusive, a direção técnica da Atlética nossa, da Associação Atlética Rui Barbosa. Né? Fomos até bicampeões universitários. Né? Depois, como consequência disso, também eu fui convidado para ser técnico da FUP em dois campeonatos brasileiros, primeiro no feminino, depois no masculino. E numa delas, no ano de 72, nós estivemos juntos, não é isso? Em Goiânia, era o meu diretor, né? Você de aluno passou a diretor, eu era o Isso. treinador daquela equipe num torneio de Goiânia, depois nós tivemos estive também no Campeonato Brasileiro Universitário em Fortaleza, enfim, eu tive também uma passagem no esporte universitário, na USP, aliás, na FUP, e também na Atlética Rui Barbosa. Eu tenho até registro. Naquela época você não tinha clube ainda, isso foi o começo sim da sua carreira. Começo, foi o aprendizado inicial, né? 68 a 71 na Rui Barbosa, né? Na nossa Atlética. Eu tive um total de 25 jogos, com 20 vitórias, 5 derrotas. E na FUP, eu tive um total de 19 jogos, com 17 vitórias e 3 derrotas. Quer dizer, eu comecei bem na minha carreira de técnico. A partir daí, então, eu assumi vários clubes, Paulistano, Pinheiros, enfim. Mas, realmente, a FUP, eu tive passagem pela FUP, é uma coisa que eu não me esqueço e tenho assim, o registro na minha atividade profissional, e bem como pela Atlética Rui Barbosa. Participei também, nós organizamos uns Jogos Universitários Brasileiros de Estudantes de Educação Física. Né? E isso aí foi uma coisa fantástica. Na época, nós tínhamos a Escola de Educação Física do Brasil, que se reuniu em uma determinada cidade. Eu estive em Goiânia, num jogo desse, chamado JuBF. É uma pena que essa competição não teve sequência, mas sempre é a experiência que você acaba agregando em toda a sua carreira profissional. Né? Só voltando aí, no caso, na minha atuação com você, foi interessante que eu acho que alguns momentos que nós participamos juntos, eu fui assistente acadêmico da Escola de Educação Física naquela época. E eu organizei o teu concurso para professor titular. Só para... Né, a gente porque tem né? Tanto como na área acadêmica também. Um momento, para quem é leigo no assunto, é uma prova que exige praticamente uma semana de provas, né? A pessoa tem que fazer uma dissertação, uma aula ao vivo, passar por uma banca. E eu lembro muito bem desse momento que a gente faz toda a parte de infraestrutura, organizar a banca, fazer os convites para os professores. Eram 5 professores, sendo 2 da universidade e 3 de fora, e tem uma arguição. E eu acho que para você, eu acho que para mim foi marcante, que é o momento, é o ápice da carreira, né, acadêmica, né? Não sei se você pode relembrar como é que foi esse momento também. Sim, quando você está na Universidade de São Paulo, você tem cargos e funções, né, títulos, né? E você para chegar a professor titular, você passa como professor assistente doutor, professor livre docente, né, que seria o caso adjunto, até professor titular. E você vai galgando esses degraus
E em cada um desses degraus tem os concursos. E esses concursos são realmente exigem muito do candidato, né? Então, a gente sempre diz com muito orgulho. Bom, eu fui professor titular da Universidade de São Paulo, né? Na verdade, eu estou inativo, ou melhor, aposentado da Universidade de São Paulo, embora não aposentado da área esportiva. Depois da Universidade de São Paulo, eu ainda coordenei um curso de educação física, um campus da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, no Guarujá, durante quase 18 anos, mas, ao mesmo tempo, eu continuei na vida esportiva, como dirigente, como técnico e depois como dirigente. Hoje ainda eu milito numa instituição brasileira, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Eu faço parte da diretoria dessa confederação. Tenho meu vínculo com o esporte escolar agora, mais diretamente. E também tenho uma participação administrativa no Conselho de Educação Física, né, que é o órgão da classe dos profissionais de educação física. Eu sou o primeiro secretário da atual diretoria. Enfim, a gente continua na ativa, a gente não pode parar. Ainda? Pessoalmente, eu tenho muito orgulho de dizer que eu continuo fazendo atividade física regular, faço as minhas corridas, pedalo, nado, eu tenho uma prancha de stand-up, faço stand-up pedal. Enfim, não dá para parar. E você, sendo da área, seria até um contrassenso se você não fizesse atividade física, né? O fato de ser um profissional de educação física me obriga moralmente a ter essas atividades. Enfim. Aí você, só voltando aí, fazendo mais exercício, você indo para em frente, eu estou voltando, mas é só para pegar. Você fez a escola de educação física, você já queria ser técnico? Como é que foi? Como é que foi essa formação sua? Olha, o basquetebol, para mim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu tinha uma grande desvantagem, né? A estatura. Eu tenho 1,70 m de altura. Então, naquela época, a estatura já era um requisito fundamental para você chegar no alto rendimento. Eu tive prática de basquetebol como aluno de colégio e depois na própria faculdade de educação física, na própria escola de educação física. Em função disso, eu já sabia que na parte prática eu teria alguma dificuldade. Eu procurei, evidentemente, compensar essa, vamos chamar de deficiência, mas essa ausência de experiência prática, né, como atleta, como jogador de rendimento, procurando novos conhecimentos através de cursos, de estágios. Eu estive nos Estados Unidos, antes de cursar a pós-graduação por lá, eu estive fazendo 2 estágios nos Estados Unidos, um em 72 e depois outro em 75, né, por conta própria. Interessante que nós fui por conta própria, procurando, evidentemente, ampliar conhecimentos na área. E é evidente que essa busca, essa tentativa, sempre te dá bom resultado. Você agrega conhecimento e você é sempre lembrado e convidado para trabalhar na área. E foi o que aconteceu comigo. O fato, depois de ter entrado de fazer parte do corpo docente da Escola de Educação Física, ajudou muito, porque eu assumi, em princípio, a disciplina de basquetebol na época, né? Eu era o responsável pela disciplina, fui professor de muita gente que hoje é técnico também, muita gente que hoje trabalha como profissional em várias áreas, né? Esses dirigentes que eu falei aí do CPUSP, incluindo você, foram todos alunos lá da Escola de Educação Física, né? Vários deles que já não estão mais. E, enfim, então Não, e nesse período, só uma coisa, nesse período você estava numa renovação do basquete, na verdade, da escola, né? Porque era o professor Dailton ainda. Exatamente, o professor Dailton era Foi professor. uma renovação até para efeito de Eu, na época eu fui convidado, o professor Dailton já percebia o meu interesse pela modalidade. Na época tinha um curso chamado de especialização, que era de técnica desportiva, né? Eu estava fazendo um curso de técnica esportiva e houve a necessidade de contratação de novos profissionais. E eu fui contratado juntamente com o professor Guilmar. O Guilmar foi aluno da Escola de Educação Física e nós dois fomos inicialmente contratados. Depois nós tivemos aí o professor Aloísio, né? Lula, Lula.
o professor Dante De Rose, que continua a sua carreira acadêmica de forma brilhante. Tivemos também algumas meninas, tivemos a Silvia Helena, que depois acabou indo para os Estados Unidos também, hoje está em Araçatuba, enfim. Esse momento que eu entrei na escola. Uma renovação realmente foi no momento que nós passamos do ginásio de Ibirapuera para o campus universitário, para a cidade universitária. Né? Foi um momento assim de grande mudança, de grande transformação na própria vida, na própria estrutura da Escola de Educação Física, que a gente tem muitas saudades. Houve também nessa fase, nesse curso de pós-graduação, nível de mestrado, eu me lembro que eu comecei o curso, mas depois eu fui completar nos Estados Unidos. Havia uma necessidade da criação de uma massa crítica de doutores e concorremos à Bolsa. A primeira leva foi para os Estados Unidos, me lembro muito bem, eu, Guilmar, Ana Maria Pellegrini, que depois acabou indo para Rio Claro, o professor Valdir Barbante, que chegou da Escola de Educação Física. Na sequência, foi o Negrão, o Gotani acabou indo depois, não pela escola, mas ele retornou, enfim. E depois uma série de outros professores, vários professores acabaram indo para os Estados Unidos, para outros países, principalmente para os Estados Unidos, e até que a própria instituição tivesse condições de oferecer seus cursos de doutorado. Né? E, enfim, nós fomos os pioneiros dessa história toda e isso traz muita recordação e muita satisfação, sem dúvida nenhuma. Né? Aí agora foi para. Você começou em clubes antes da seleção, só para ir a parte mais profissional, no caso. Eu trabalhei no Paulistano, São Caetano, no próprio Pinheiros, Português de Desportos, até 1982. Eu estive nos Estados Unidos de 78 a 82. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já fui convidado para ficar na seleção brasileira, eu era assistente técnico, participei até 92, praticamente 10 anos na seleção brasileira. Né? Tive, inclusive, um cargo de gerente de seleções nos anos de 91, que é muito tempo atrás, mas é toda uma experiência que você tem, que você carrega e que você realmente agrega aí a sua formação toda. Né? Na seleção brasileira, então, eu comecei em 82, eu tenho registro da minha participação na seleção brasileira, eu fui assistente técnico durante 8 anos, e como assistente técnico, Edson, eu tenho 217 jogos. Veja bem, 162 vitórias, 55 derrotas. Nessa minha fase de assistente técnico, depois eu assumi a seleção em 91 e 92. Juntando tudo, eu participei de 3 Olimpíadas, participei de 3 Jogos Pan-Americanos, 4 sul-americanos, 3 mundiais, enfim, uma atuação assim, internacional como treinador. Né? Como treinador, como técnico, aliás, eu tenho muito orgulho de dizer que eu já tive a chance, a oportunidade, o privilégio, eu diria até sorte, de ter participado de 3 Olimpíadas. Isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, porque você carrega isso na sua vida, na sua memória, para o resto da vida. Então, aí vamos entrar no caso daquela experiência memorável que você até, nós estamos, uma das, acho que no momento importante, da comemoração do campeonato pan-americano, né, o título pan-americano. Como é que foi isso? Vamos focar especificamente nesse momento. É uma época muito boa de lembrar, porque na época, na década de 80, os Jogos Pan-Americanos eram uma competição muito forte. Hoje não tem tanta característica, não tem tanta força como tinha na época. Né? E a seleção brasileira estava com uma geração buscando se afirmar no cenário do basquetebol internacional. A seleção brasileira masculina sempre viveu de gerações. Né? Temos a época do Flamengo, Adilson, Carioquinha, do
próprio país deles. Pela primeira vez, a seleção americana tomou uma derrota por mais de 100 pontos, e tudo isso aconteceu com a seleção brasileira. Eu tive a felicidade, a sorte, vamos dizer, o privilégio até, de estar na comissão técnica. O técnico principal era o Ari Vidal, nós formávamos uma dupla em que nós nos entendíamos perfeitamente e conseguimos esse título. E essa vitória de Indianápolis, ela teve uma consequência muito fantástica, que foi o seguinte: pela primeira vez o time americano perdeu uma competição internacional, né? E eles chegaram à conclusão que eles teriam que mandar realmente os profissionais. Na época, eles eram representados sempre pelos atletas universitários. Eles teriam que mandar os profissionais. Foi quando eles começaram a fazer negócios, digamos assim, entendimentos com a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol, né, para permitir que profissionais pudessem participar de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. E coincidiu de 92 eles terem essa autorização, e aí eles realmente resolveram mudar, resolveram marcar a presença de forma estonteante, vamos chamar assim, né? Enfim, eles escolheram os 12 melhores, os 10 melhores, mais 12 universitários, jogadores que pudessem escolher. Eles conseguiram formar o Dream Team, e, mais uma vez, por privilégio, por sorte, por coincidência, eu estava, na época, como técnico da seleção brasileira. Então, eu tive essa oportunidade de dirigir a seleção brasileira em Barcelona, em 92, contra o Dream Team. É um orgulho que eu tenho demais sobre isso. Poder mandar marcar o Michael Jordan, o Larry Bird, Magic Johnson, né? E como é que era o clima desse jogo? Acaba caindo meu, como o primeiro de 87, nosso time não era acreditado para ganhar, vamos chamar assim, né? Mas nós ganhamos. Eu acreditava muito, nós fizemos um trabalho fantástico de preparação, e nesse aspecto eu gostaria de chamar a atenção que o preparador físico era o professor Valdir Barbante, Eu nosso ia citar colega. isso. O professor Valdir Barbante deu assim, fez um trabalho fantástico também. O time estava fisicamente na ponta dos cascos, né, como falam os locutores de futebol, né? Enfim, o time podia jogar, correr, de acordo com a orientação técnica, de forma exuberante. Foi o que aconteceu. Nós ganhamos os Estados Unidos na época. Para muita gente foi uma surpresa, para nós foi apenas uma consequência. Mas essa vitória ficou muito marcada. Até hoje se comemora, se fala sobre isso, muitos vídeos, né? Foi uma grande. Talvez considero, apesar do Brasil ter obtido anteriormente 2 títulos de campeão mundial, mas a mídia, a opinião pública considera a vitória de Indianápolis como um grande momento histórico da seleção brasileira, liderado pelo Oscar e pelo Marcelo, né? Que são 2 jogadores aí que todos sabem, todos conhecem. Enfim. E depois, em 92, na Olimpíada de Barcelona, então, como eu havia frisado, eu tive a oportunidade, a chance, o privilégio de dirigir a seleção brasileira contra o Dream Team, que é uma coisa assim que não dá para você imaginar quanta lembrança boa você traz disso. A sensação que eu tive na época era que o nosso time era um time infantil, jogando contra um time adulto. Tamanha disparidade. E nós jogamos muito bem contra os Estados Unidos, né? Nós jogamos bem, perdemos assim por 20 e poucos pontos, mas nós levamos um jogo meio parelho até os 10 minutos do primeiro tempo. Muita gente até acreditava que daria para a gente ganhar deles, que seria um milagre, que seria uma surpresa impossível de acontecer, né? Enfim, essa. E medalha, você falou, participou em 3 ou 4 Olimpíadas. Como é que é participar de uma Olimpíada? Porque não é uma coisa de. Qual é o diferencial de uma competição mundial, enfim? Bom, eu vou dizer um outro lado da Olimpíada. O Oscar dizia o seguinte sempre: puxa vida, eu gostaria de morar numa Vila Olímpica, porque aqui a gente tem gente jovem, gente saudável, gente bonita. Seria o lugar ideal para a gente morar numa Vila Olímpica.
Olha, participar de uma Olimpíada é o auge que todo esportista tem, como representante atleta, como treinador, como dirigente. E você tem um orgulho muito grande. Primeiro, de estar representando o seu país e de estar integrado naquela festa maravilhosa do esporte, né? Aquele congraçamento Você todo. conseguiu participar da abertura, do encerramento? Porque às vezes a pessoa está no lugar e Você participa, participou. você não perde essa oportunidade, você não vai nunca perder essa Não, é oportunidade. que às vezes depende do local que você está, Ah, mas não, você participou. a participação das delegações ele é praticamente obrigatória. Tem gente que não vai, né? Às vezes o atleta, eu tenho um jogo amanhã e tal, principalmente quando ele já foi a duas ou três, mas eu, muito pelo contrário, eu fazia questão sempre de participar da abertura, principalmente da abertura, que sempre marcante, né, do jogo, do encerramento, aproveitar essa grande oportunidade que você tem na vida profissional de, de estar representando o seu país, de representar o seu país no ápice de uma competição esportiva, que é a Olimpíada. Né? Veja a repercussão toda do cancelamento dos Jogos Olímpicos agora no Japão. Está todo mundo na expectativa que os Jogos pudessem ser realizados, e ainda continuam com essa expectativa, porque a Olimpíada supera todo e qualquer evento. Então, é um orgulho muito grande, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, e um privilégio, sem dúvida, poucos têm esse privilégio que eu E no, reputo coisas que e o no destino. caso, assim, outros detalhes, do treinamento, vocês faziam junto, como é que tinha fora do jogo, como é que era vocês Em tinham relação a. contato com outras equipes, como é que era esse ambiente? Tinha Veja bem, a organização sempre providencia toda a estrutura para que você possa treinar normalmente. Você tem reserva de ginásios, né? A cidade-sede já providencia vários espaços para que você possa treinar, não só no basquetebol, em todas as modalidades, né? Seus horários, transporte, você está sempre, dependendo da equipe, você pode solicitar reserva sem participação de público, né? Para treinamento, é claro. Né? Muitas vezes também você pode, antes do jogo, naquela fase, geralmente a gente chega uma semana antes, né, para adaptação ao ambiente, antes dos jogos. Muitas equipes fazem jogos, treinos amistosos contra adversários de outras chaves. Mas a vida numa Vila Olímpica ela é cheia de nuances, cheia de espetáculo, né? Porque sempre tem a parte de lazer, de recreação, shows, e toda aquela vivência, né? Como o Oscar sempre fala, gente jovem, gente bonita, gente saudável. Né? Se junta aí 5, 6 mil pessoas num local só, o acesso ao refeitório livre, acesso aos dormes, enfim. É um sonho, vamos chamar assim, é um sonho você estar participando de um momento desse. E eu, como disse, repito, e vou repetir sempre, é um privilégio muito grande ter participado 3 vezes disso. uma grande experiência. Sem dúvida. E isso, depois disso, te levou. Participar, assim, como turista, como espectador, ao vivo, eu recomendo totalmente, sem dúvida nenhuma. Não tem como não recomendar. Uhum. Então, E, atualizando aí, depois da Olimpíada, passou, como é que hoje você está no esporte, como é que você bom, está participando aí? depois de uma experiência, quando eu parei como treinador, você tem uma hora que você tem que parar, né? Não dá mais para você. Parei como treinador, eu tive uma experiência como dirigente, eu fui diretor executivo de uma liga profissional de basquetebol que foi criada em São Paulo pelo Oscar. Depois eu também assumi um cargo de diretor de relações internacionais da Confederação Brasileira de Basquete e também de diretor de relações internacionais, esse meu vínculo com o esporte internacional, na Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que eu pertenço até hoje. Também eu tenho um vínculo com uma Federação Internacional de Esporte Escolar, hoje de escolas católicas. Eu sou um representante dessa Federação Internacional chamada FISEC, né? É a Federação Internacional de Esporte Escolar e de Escolas Católicas, tem esse termo em inglês, né?
E eu sou hoje representante para toda a América Latina, me deram um cargo lá, me chamam de embaixador, na verdade eu sou representante mesmo. E também, como eu disse anteriormente, ainda continuo vinculado à parte de profissional, né, do conselho de Profissionais de Educação Física, e, ao mesmo tempo, aproveitando toda essa experiência, eu ainda administro uma empresa, que eu sou o diretor-presidente dessa empresa, que é José Medalha Eventos e Consultoria, e a especialidade dessa empresa é de elaborar projetos da lei de incentivo, tanto no Estado quanto no Federal, e também cuidar da carreira de atletas, principalmente de atletas de basquetebol. Eu conto com o apoio de um dos meus filhos, que é agente oficial da Federação Internacional de Basquetebol Amador, de basquetebol da FIBA, né, mais amador. Enfim, a minha vida Nesse, continua ativa. não, Eu deixei nesse ela. campo de. Deixei o lado acadêmico há 2 anos, né, que eu ainda coordenei um curso de educação física, como eu disse, num campus aqui no Guarujá. Mas, enfim, continuo com a minha atividade intensa aí. E, Uma e a curiosidade, todo... Medalha. Nesse Como? campo hoje em dia, realmente o esporte tomou uma outra conotação daquela época que nós falamos, né? Em termos de profissionais, até como carreira. O basquete está proporcionando isso? Como é que tem muitos jovens nesse, nesse, Não, o nesse basquete campo? está profissionalizado na, na prática, vamos chamar na prática. Ele não é considerado um esporte profissional, mas ele é profissional, né? Os jogadores hoje recebem bolsas de estudos, ou bolsa atleta, e outros recebem normalmente contrato de imagem, até através de patrocínio. Hoje, os jogadores de basquetebol, em função da exigência da modalidade, ele tem treinamento diário, 2 vezes por dia, principalmente das equipes de alto rendimento, digamos assim, de adultos, né? Nós temos aí hoje 2 ligas de basquetebol profissional, vamos chamar assim, embora na teoria elas não são consideradas profissionais, que é o Novo Basquetebol Brasileiro e a Liga de Basquetebol Feminina. Os participantes dessas 2 entidades, as equipes, né, no basquetebol masculino, nós temos o Flamengo, Paulistano, Pinheiros, São Paulo, Rio Claro, Bauru, Franca. Essas equipes, os jogadores trabalham sob contrato. Eles têm contrato como profissionais, varia muito, mas eu diria que eles recebem, em média, eles recebem muito mais que um trabalhador normal, que um trabalhador comum. Eu diria que não temos esses dados assim precisos, mas se nós pensarmos na média dos jogadores assim de alto rendimento nessas equipes, eu diria que o salário médio de um jogador gira em torno de 10 a 15 mil reais por mês livre. Geralmente as equipes oferecem casa, comida, alojamento, sei lá, alimentação, mas tem jogadores recebendo acima de 100 mil reais. Opa, tem medo. Tem outros recebendo abaixo de 10, mas em média daria de 10 a 15 mil reais o salário de jogador de basquetebol. Comparado com o futebol, é claro que nós não podemos fazer essa comparação ainda, embora a gente tenha um outro parâmetro, que é o salário de atletas do basquetebol nos Estados Unidos. Nós temos brasileiros lá recebendo muito mais do que isso, né? Mas tem esse aspecto profissional realmente na prática. Na prática. Aproveitando, tem uma pergunta do Zé Luiz sobre a iniciação. Como é que você vê, como é que está o trabalho de iniciação esportiva no basquete? Como é que está funcionando isso? Bom, nós sabemos que o basquetebol, o voleibol. Se eu fizer eu posso fazer até uma pergunta para os internautas, se eles pudessem responder. O basquetebol brasileiro, o handebol, o voleibol, sofre um problema muito sério. Primeiro, de popularização, né? Um país de 200 e tantos milhões de habitantes, nós não temos muita gente praticando. Outro problema é a cultura nossa. Se eu fizesse uma seguinte pergunta: qual é o segundo esporte do Brasil? Para você, Edson, estou te fazendo essa pergunta. Na sua concepção, qual é o segundo esporte do Brasil? O primeiro é o futebol, concorda? Claro, futebol. No meu caso,
eu sou meio eclético, mas eu acompanho basquete, NBA, estou acompanhando agora. Sim. Mas em termos de popularidade, em termos de interesse, em termos de, de, de praticantes, qual é o segundo esporte do Brasil? Na sua opinião? Pode falar. Vôlei, Bom, vôlei, voleibol. vôlei. Terceiro, futsal. Quarto, handebol. Quinto, basquete. Ou quarto, ou terceiro, basquete. Eu diria que esses esportes todos estão colocados em 11º lugar. Primeiro lugar, futebol. Segundo lugar, futebol. Terceiro, futebol e assim por diante. Nós vivemos a monocultura do futebol. Eu não sou contra o futebol, gosto de futebol, tenho minhas preferências, né? Fui até um praticante razoável assim na época universitária, mas o futebol domina tudo entre nós. E isso, de certa forma, atrapalha o desenvolvimento dos outros esportes, sem dúvida nenhuma. Nós vivemos também o outro lado, um outro problema, que é o esporte nosso, ele é baseado em clubes. Né? Nossa infraestrutura está sempre baseada em clubes. E clubes, apenas uma pequena parte da nossa população é que tem acesso. Então, o vôlei, basquete e tal, em regra geral, eles são esportes elitizados entre nós. Nós teríamos que modificar muito o paradigma dessa estrutura toda. E aí a minha briga, a minha luta, o meu empenho hoje, me dedicando ao esporte escolar, no sentido de fazer com que o esporte realmente fosse praticado nas escolas, dando oportunidade a todos os participantes. Veja que nós temos hoje na educação básica nossa, só em escola pública, nós temos 38 milhões de crianças e adolescentes. 38 milhões é um número considerável. E eles não têm acesso à prática esportiva regular, decente. Tem as aulas de educação física, mas nós ainda dependemos do chamado contraturno escolar. Nós não temos que pensar em contraturno ou então turno estendido da educação. Nós temos que pensar em educação integral. Né? O garoto chegar na escola pública de qualidade, decente, às 8 horas da manhã e sair às 4 da tarde, como acontece na maioria dos países da Europa, como principalmente acontece nos Estados Unidos. E ali ele teria a oportunidade de vivenciar não só a atividade esportiva, mas outras áreas, como a parte cultural, a parte artística e assim por diante. Enfim, nós vivemos esse problema. Então, nós voltando agora à pergunta feita, como está a iniciação? A iniciação nossa depende desse poucas oportunidades que as nossas crianças e jovens têm, uma dedicação incrível dos nossos profissionais que estão nessa área, trabalhando, sempre brigando com esse aspecto de popularidade, realmente. Né? Nós não temos, apesar de nós termos aí uma grande penetração da NBA, principalmente no basquetebol, né? através da televisão e tal, mas nós não temos essa popularização da modalidade como tem o futebol. A gente vê futebol para todo lado, por consequência, o próprio futsal, que é um ramo do futebol. Esse é um problema que nós estamos convivendo ainda, e oxalá a gente consiga, né, rapidamente mudar essa estrutura educacional nossa. Tivemos ontem a aprovação do Fundeb, em que se fala muito em melhorar a estrutura, em melhorar as condições de participação dos professores das escolas. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível, porque a educação ela tem que ser integral, ela tem que ser completa, ela não pode só se resumir à parte teórica ou à parte das disciplinas. Né? Pô, Medalha, só uma coisa. Eu acho que, hoje, infelizmente, para mim passou muito rápido. Nós já estamos com o tempo aí que nos foi concedido para estourar. Só queria. Eu acho que hoje a ideia era essa, né? Documentar essa sua experiência muito rica. E seguramente tem esse final da conversa dá assunto para mais uma Nossa, live, seminários. E acho que eu só lembrando que o CPU faz 50 anos no próximo ano. De repente, são temas que a gente pode voltar a conversar e aprofundar. O papel da universidade. temos que fazer uma programação festiva no CPU-USP, né? Exato, Fazer exato. Eu, alunos, eu, né? Muito, eu muito me, me,
profissional que está hoje trabalhando na nossa sociedade e gostaria muito de rever os seus tempos aí de jovens nas suas atividades aí no CPUSP, né? Sem dúvida. Pode pensar nisso aí. Peço licença para dar dar esse como início das festividades dos 50 anos do CPUSP e a gente depois aprofunda numa próxima oportunidade. Bom, Perfeito. Obrigado, Medalha, esses teus agradecimentos finais aí, e acho que cumprimos um papel importante aí nesse momento da nossa vida. Mais uma vez, eu queria agradecer essa oportunidade, uma satisfação estar falando de esporte, né, que é a minha vida, e falando também para esse canal aí do CPUSP, e mais uma vez cumprimentar os internautas que tiveram a paciência de estar nos vendo e nos ouvindo, e um grande abraço a você, Edson. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado. E só lembrando que vai ficar gravado, né, no site do CPUSP, e seguramente outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ver agora verão, e a gente pode retomar esse contato. Tá ok? Ok. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Ok. Um abraço. Tchau, tchau.